A aparição de Elbad causou muitas repercussões. Sua força era incomensurável, com a pressão de ar despedaçando todo dragão que estava voando em uma certa distância. E não bastava só isso. Pelo fato do dragão ser feito completamente de ouro, isso só aumenta a dificuldade disso acontecer e deixa mais incrível seu efeito absurdo. E sem falar que antes de matar o dragão, ele resistiu a chamas que são 50 vezes mais potentes que chamas comuns. Resistiu também à magia de um esqueleto mago necromante, uma figura que tem domínio da necromancia e magia negra. Aguentou rajadas incineradoras de várias naves hiper avançadas de uma só vez, e isso sem ao menos se mexer ou se incomodar. E com uma só palma, foi mais que o suficiente para desestabilizar e afastar todas aquelas naves a quilômetros de distância. Até mesmo apareceu uma super nave feita para matar deuses que tinha 100% de vitória sempre quando enviadas para a operação. Não serviu de nada, pois sequer fez um mísero arranhão. Ninguém entendia nada. Parecia impossível algo o ferir. Aquilo parecia ser até mesmo um deus. Depois disso, Elbad deu um soco no solo que foi capaz de destruir grande parte de um planeta. E tudo aquilo era visto por Hércules, de um outro lugar pelo espelho da revelação transcendental. Vendo tudo aquilo e desconfiando de seu desaparecimento, acreditando que ele não estava morto, Hércules decide ir ao encontro de seu pai Zeus para relatar sobre o que viu, falando que iria de encontro com esse ser de grande força a qualquer custo. No espelho da revelação transcendental, eu vi coisas que pareciam impossíveis até mesmo para nós deuses. O que eu vi foi um ser de uma força inimaginável. Eu vou de encontro a ele e enfrentá-lo. Quero conhecê-lo de perto. O espelho revelou o que eu queria ver, e não importava a distância do que eu queria. O que importava é que eu estava querendo ver naquele espelho um homem mais forte e vivo. O espelho deveria refletir para mim, mas ele mostrou esse homem. Se para o espelho esse é um homem mais forte e vivo, como eu vou considerar que irei ser o deus da força? Então será que é por isso que eu ainda não me tornei um deus desse reino? Zeus então responde: o espelho da revelação transcendental não é para esse tipo de uso. Falo do seu ego. Esse espelho foi feito para pesquisas de outros mundos. Graças a ele que obtivemos conhecimento sobre o que acontece em determinado universo. Ficamos mais modernos com novas tecnologias. Eu tive que fazer buscas necessárias para nosso desenvolvimento. Viajei por todo o reino para explorar. O que antes acreditávamos que nosso mundo era ilimitado, não tínhamos um mapa completo e para isso a única forma de conseguir era explorar. Viajei por muitos lugares em distâncias que pensei que não iria ter fim. Eu achei que era infinito. Viajei por cidades, florestas imensas e nada parecia ter fim. E nessa viagem conheci a mais poderosa magia e a mais poderosa tecnologia. Fiz uma aliança de evolução potencial com um poderoso mago e com uma poderosa raça de alienígenas com tecnologias hiper avançadas. Por isso, nossos instrumentos foram potencializados cada vez mais para ver planetas, estrelas, galáxias e superestruturas do universo. Notei uma diferença entre nosso reino para planetas que observei no universo. Os planetas são esféricos e orbitam sua estrela, e esse padrão se repete por todo o universo. Só que nosso reino parecia ser de tamanho infinito. Acreditei por muito tempo nisso até descobrir com a ajuda da magia e da tecnologia que vivemos em um universo plano, o que chamamos de reino universal, um universo de características distintas e únicas. Os universos que observamos pelo novo e o mais potente hipertelescópio divino tecnomágico observador do além, a maioria deles segue um padrão, são esféricos, e o nosso reino universal é composto em grande parte por terra, com bordas de gelo no limite da borda do fim cósmico. E também conseguimos saber a localização do submundo e do éter. Nós ainda não conseguimos acessá-los por falta de recursos. Nossa aliança foi mais do que benéfica para nossos aumentos de conhecimento e recursos. Equipamentos e utensílios foram melhorados que nem esse bracelete que tenho em meu pulso. Feito de tecnomagia divina, ele aparece e reaparece quando permite meus pensamentos, já que ele é um artefato que pode ser guardado na mente. E fora outras armas como a espada dupla tecnomágica, uma espada que corta até buracos negros e abre fendas dimensionais, e também dispara rajadas tecnomágicas. Temos também o tridente tecnomágico. Ele pode ser controlado com a mente. Dispara rajadas poderosíssimas e repele ataques mágicos, tendo a antimagia como base em manipulação da alma de quando perfura o oponente. E também braceletes tecnomágicos que fazem você ter telecinese em nível de mover constelações de lugar.
Então Hércules respondia: Talvez eu tenha ousado pensando em mim, mas isso não muda o fato de que eu encontrei alguém que pode ser mais forte do que eu. O espelho da revelação obsoleto que tínhamos antes só revelava as coisas do nosso próprio universo, até você descobrir a existência de multiversos depois dessa viagem que teve. Mas é por isso que também devemos manter nosso legado de deuses. Agora que confirmamos de fato a existência de multiversos, o que basta é explorá-los. Só não gosto do fato de você ter feito aliança com seres que não são deuses. Escolhas difíceis requerem determinações fortes. Eu tive que juntar forças com outros seres, já que os deuses do Olimpo se viraram contra mim quando quis explorar o que tinha além do que víamos. E quanto tempo passa, estavam surgindo seres poderosos em um crescimento radical, que está até mesmo desequilibrando toda a existência. O que antes poderíamos dizer que nós deuses estaríamos sempre acima de qualquer um, agora está surgindo mortais tão poderosos quanto nós, deuses, ou até mesmo alguns sendo mais poderosos. É por isso que devemos conhecê-los mais de perto. Ainda somos deuses e temos poderes e experiências para enfrentá-los. Esse ser vai servir de objetivo para me tornar o deus da força. Como você sabe, eu não sou um deus ainda completo. Sou um semideus, mesmo terminando todos os 12 trabalhos. E o motivo disso é esse ser. Eu tenho que enfrentá-lo e vencê-lo. Hércules, preste atenção. Essa aliança que fiz não foi uma aliança com qualquer um. Você está se precipitando sem pensar direito. Lá fora existem seres com poderes que vão até mesmo além de nossa compreensão. Mesmo nós sendo deuses do panteão do Olimpo. Sei que os magos e os filósofos que temos por aqui têm grandes potenciais, mas acontece que o que escolhi para fazer a aliança são seres de poderes extraordinários. O Supremo Lorde Mestre dos Magos tem domínio sobre magias gerais, dentre elas a magia que a conhecemos junto com a feitiçaria e bruxaria. Também a magia negra, a magia reversa, antimagia, magia primordial, magia proibida e a antimagia reversa. Ele transcendeu até mesmo o conceito de magia, e com isso ele teve o que chamamos de ultra-refinamento, gerando até mesmo complexidades de criação e recriação. Ele já transportou água de um planeta para outro sem ter dificuldades, e não só isso, como já impediu um colapso de uma gigante vermelha em seu estado final de vida. Em suas palavras, o Supremo Lorde Mestre dos Magos impediu formando uma barreira, diminuindo toda a massa. Diminuiu-se tanto que aconteceu um fenômeno da relatividade, onde quando a massa é direcionada a um só ponto e a densidade tende ao infinito, assim se formando um buraco negro, que naquela visão era fascinante e incrivelmente assustador. Planetas próximos tinham a visão daquele enorme buraco negro. A vista era incrível e assustadora ao mesmo tempo. Mas como o buraco negro produz luminosidade diferente de uma estrela em potencial, ele ainda fez algo mais absurdo. Converteu aquele buraco negro em buraco branco. A visão de tudo tinha mudado completamente. A visão de um buraco negro no horizonte já é uma visão espantosa, mas de um buraco branco era algo fenomenal e incompreensível. Planetas ao redor estavam tendo uma visão espetacular. Imagina você acordar todos os dias e ter um buraco branco no horizonte. Até deve-se pensar se era perigoso ter aquilo no lugar de uma estrela, mas não havia perigo, pois os planetas estavam numa zona segura e habitável. E porque ainda não mencionei os Suers-Nasestes, uma raça que avançou em bilhões de anos sua tecnologia, tão avançada que canaliza a energia de uma galáxia inteira, recriando até uma espécie de semi-hipercubo. Nesse caso, ele conseguia fazer um Tesseract artificial, podendo acessar a quarta dimensão espacial, e lá tendo total liberdade para aparecer em qualquer lugar e em qualquer momento do tempo da realidade, estando superior a qualquer um ou a qualquer coisa, quando na quarta dimensão espacial, um lugar distante e ao mesmo tempo desafiador das leis da física, pois como é um lugar que não depende de posição, acaba se encontrando em vibrações diferentes da localização fixa, um plano fora da existência física, muito difícil de ser acessado, e por esse fator, ele tem a vantagem sobre várias coisas, até mesmo tendo total controle e domínio sobre 4 forças da física: a matéria estranha, matéria escura, antimatéria e energia escura, criando armas muito potentes e acessórios avançados que incineram qualquer um que tenha contato. E com tudo isso, juntamos essa aliança para fazer junção a algo que nunca foi feito. Vamos unir a ciência, a magia e a alma, para então finalmente criarmos um novo e moldado, um poder absoluto, a tecnomagia divina. Então é isso que você queria todo esse tempo. E foi por isso também que os deuses do panteão não quiseram mais permanecer no Olimpo. Infelizmente não é isso que os deuses querem. Fazer aliança desse jeito vai desbalancear o equilíbrio de poderes. Isso só vai surgir mais problemas e vai acabar com tudo que conhecemos. É difícil conversar com alguém de mente rasa.
Você e os deuses que não concordaram comigo estão cegos. Existem seres tão poderosos por aí que poderiam vencer todos nós juntos com um estalar de dedos sem esforço. Isso que estou fazendo não serve para meu ego, mas sim para não me sentir imponente sabendo que tem seres tão poderosos por aí e eu aqui não posso ficar de mãos atadas. Ok, pai, entendi. Mas o senhor não viajou pelo multiverso ainda, certo? Não. Na verdade, essa minha aliança também tem um outro motivo para existir. E se você pensa que só porque sabemos a existência do multiverso, isso não significa que será fácil irmos para qualquer um deles. Mas não podemos usar os portais. Os portais que temos ainda não são precisos. Precisamos de refinamentos, pois os portais ainda são limitados em nosso universo. Então, qual seria o problema de irmos viajando na carruagem de Apolo? Hércules, você me parece muito ingênuo ainda. O nosso universo é diferente dos que observamos, e cada universo tem tamanhos diferentes, uns maiores, outros menores, e alguns tão gigantescos que chega a ser inimaginável. E não só isso, mas quando estamos a ver nos aparelhos mágicos avançados que temos, parece estar um do lado do outro, mas acontece que são distâncias imensuráveis um do outro. Só de estarmos comparando uma galáxia para outra já se tem uma distância enorme. Agora imagina você tentar mensurar não só o tamanho do universo, que já é absurdo de imenso, mas mensurar a distância de cada um deles. Isso é algo que exige muitos estudos matemáticos, e para isso a nossa aliança vai ser algo que vai obter todas as nossas respostas. Então, quer dizer que não podemos usar a máquina geradora de portal retovisualizadora cósmica? Sim e não. Como assim? A máquina geradora de portal retovisualizadora cósmica até o momento está com pouco alcance, e para que melhore o seu alcance, precisaremos de materiais praticamente indestrutíveis para suportar tamanha energia em um espaço muito pequeno. Pois para fazer temos que juntar tecnologia e magia para manipular as distorções com antigravitação e magia reversa para evitar criações de buracos negros para impedir a melhoria dos equipamentos. Por isso a tecnomagia divina vai ser essencial para a nossa evolução. E qual material em específico seria? Rocha matriz. Mas essa rocha não é indestrutível? Sim, mas existe um deus que conseguiu um feito inimaginável, Saturno, o deus dos anéis. Seus poderes são baseados em criar anéis feitos de platina mística. São materiais tão resistentes que nenhuma criatura foi capaz de sobreviver aos cortes giratórios. Ele tem acesso e consegue quebrar a rocha matriz através de seus poderes que ainda são desconhecidos para nós. Um deus que não pode ser subestimado. Saturno? Ele não é o guardião do universo que ficou no lugar de Cronos depois da titanomaquia? Exatamente. Para que possamos sair do nosso universo, temos que derrotá-lo. Mas enfrentá-lo sem conhecê-lo é morte certa. Uma vez tive que enfrentá-lo, como eu saí para explorar o universo. Ele me aguardava na borda do fim cósmico, pois lá é onde se tem a maior concentração de rocha matriz. A batalha foi intensa e insana. Os anéis de platina mística eram tão potentes e rápidos que senti a morte quando um deles passou raspando. Aquilo foi aterrorizante. Se eu não tivesse desviado a tempo, aquilo teria me cortado ao meio, já que no horizonte daquele céu, aquele anel tinha partido uma lua ao meio em um tempo de piscar de olhos. Deixei meu orgulho de lado e fugi. Ali eu tive que me movimentar mais rápido que a luz. Se não fosse por isso, eu não estaria aqui para te contar essa história. Saturno, compreendo. Então deixa eu ver se entendi. A nossa máquina geradora de portal retovisualizadora cósmica ainda precisa de potência. Só que para que elas tenham mais potência é preciso não só dessa tecnologia divina, mas precisaria da rocha matriz que se localiza na borda do fim cósmico. Mas que para conseguir ela, tem que derrotar Saturno, certo? Correto. Então o único obstáculo agora é derrotar Saturno. Sim, e é por isso que formei essa aliança. Saturno é tão poderoso que mesmo juntando todos os deuses do panteão, ainda não conseguiríamos derrotá-lo. Mas agora que tenho a tecnomagia divina em minhas mãos, é só questão de tempo. Com novas pesquisas que fizemos, observamos pelo observador do além que os universos expelem uma aura estranha e invisível. Só conseguimos detectar com equipamentos ultrassensoriais de poderes. Não sabemos ainda o porquê disso, mas acontece sempre nas bordas dos universos. E planetas distantes próximos da borda tendem a ter monumentos cúbicos com marcas brilhantes que armazenam uma energia de potencial abundante. E talvez o motivo venha de ondas invisíveis de poderes que viajam pelo universo e são expelidos pelas bordas, criando esses monumentos. E eles são a chave para que derrotemos Saturno. Então é preciso ir na borda do fim cósmico minuciosamente encontrar um desses monumentos e trazer para cá.
Exatamente. Eu não entendo. Uma hora você disse que tem que ter a rocha matriz e agora procurar por esse monumento em planetas próximos do limite cósmico. Eu não sei mais o que fazer. Hércules, entenda, esse monumento guarda umas runas que vão elevar seus poderes para vencer Saturno. Eu não preciso disso, pai. Como não, Hércules? Tu acha que vai sair daqui e vai bater em todo mundo só porque você é Hércules, filho de Zeus? Você tá muito enganado. Essa existência não é como antes, onde éramos majestosos e temidos. Hoje em dia, eles não têm mais medo dos deuses. Não se esqueça do torneio de Andrômeda, que falta pouco tempo para começar. E pode ter certeza, lá terá deuses para você enfrentar. Se achas que vai ganhar com determinação, vai em frente. Mas isso não vai ser o suficiente. Isso é injusto. Injusto é todos ficarem poderosos e nós ficarmos aqui deixando todos pisarem em nossas cabeças. Eu preciso pensar. Pense bem, pois sei que retornará para cá mais uma vez. Hércules então saía para refletir sobre o futuro bagunçado que estava à vista. E naquela vista do Monte Olimpo, onde o horizonte só era visível nuvens, era um clima calmo e ventilado. Pensando sobre seu posicionamento hierárquico, mesmo completando os 12 trabalhos, não foi suficiente para se tornar um deus completo. No fundo, sabia que aquilo estava destinado. Para se tornar o deus da força, teria que derrotar Eubad, pois só assim a existência de Hércules fará que ele seja o mais forte e consequentemente se tornando deus da força. Mas algo o incomodava. Algo estava acontecendo na existência e não era bom. Sentia uma enorme pressão toda vez que pensava no futuro. Seres poderosos estavam começando a surgir em um crescimento exponencial e, consequentemente, no torneio de Andrômeda terá seres mais do que formidáveis. Será algo muito difícil e complicado. Não se sabia o que faria, se iria atrás desse monumento com runas ou se iria lutar na força de vontade. Isso era o que mais pesava em sua mente.